Não responde tudo, não. Bem, essa é a reta que passa por P e Q. Essa é a reta que passa por P e Q com coeficiente angular M. Desculpe. Isso é uma reta que passa por P e Q com coeficiente angular M. Mas eu não quero que ela seja uma reta que passa por P e Q com coeficiente... Desculpe. Essa é uma reta que passa por P com coeficiente angular M. É isso que eu também esqueço que eu disse antes. Essa é uma reta que passa por P com coeficiente angular M. Mas eu não quero que seja uma reta que passa por P com coeficiente angular M. Eu quero que seja o quê? A reta que passa por P com coeficiente angular M. Ora, mas se você pegar uma reta distinta de P, uma reta distinta de R, passando por P, essa reta vai poder passar por Q? Não. Porque se ela passar por Q, ela vai ter que ser a R. Então ela vai ser uma reta, eu vou subir aqui, ela vai ser uma reta distinta. Se você pegar uma reta R, distinta, uma reta S, distinta de R, uma reta S distinta de R, e essa reta passa por P, essa reta ela tem que ter uma configuração desse tipo, ó. Certo? E aí o seu coeficiente angular vai ser dado por quê? Por esse ponto aqui. Porque o seu coeficiente angular, quem é o coeficiente angular, se prolonga aqui, quem é o coeficiente angular da R? Quem é? É essa medida daqui para cá. Essa medida daqui para cá é o coeficiente angular. Uma unidade, M. Se a reta S é diferente da R, o coeficiente angular vai ser distinto. Que o coeficiente angular, quem será o coeficiente angular da S? Quem é? Vai ser esse valor aqui. Concorda comigo? E vai ser distinto. Vai ser ou não vai ser? Vai ser distinto. Então, há uma e somente uma reta passando por esse ponto P com o coeficiente angular M. Outra reta que passe por P, uma reta que passa por P que seja distinta de R, não terá o mesmo coeficiente angular. Vai ter um outro coeficiente angular. Então está correto aqui. Então agora faz sentido a frase. A reta passando por esse ponto P, pelo ponto P com o coeficiente angular M. Artigo definido, só tem uma. Entendido? Entendido? Diga. Que ali é x0 mais 1 ou x0 mais 1. X0 o quê? x0 mais 1 em vez de... x0 mais 1 em vez de x0 mais 1. X0 o quê? Mais 1. É porque eu quero exatamente, eu quero estabelecer isso que eu disse para você. O que é o coeficiente angular? Eu podia pegar qualquer coisa aqui. x0 mais A, aqui seria um y0 mais... x0 mais Z, aqui seria um y0 mais W. Mas eu botei 1 por quê? Porque eu quero estabelecer isso que eu afirmei aqui. O que é o coeficiente angular de uma reta? É o quanto eu subo ou desço na vertical, quando eu vou de um ponto a outro da reta, de modo que o deslocamento na horizontal seja de uma unidade. Tá? O coeficiente angular é a variação do y, quando a variação do x é igual a quê? A 1. Mais simples do que isso, impossível. O coeficiente angular é a variação do y, quando a variação do x é 1. Entendido? Então, esse é o coeficiente angular. E a inclinação é o ângulo. Bem, dito isso, agora eu quero resolver uma outra questão. Definitivamente aqui. Que é a seguinte, ó. Eu vou fazer por esse lado. Não, para cá. Ó. Olha aqui, ó.
Olha o que é que eu vou escrever. Olha, os resultados, eles dizem como eu posso fazer a minha escrita. Tá? Se eu, a partir do momento, eu escrevo de uma certa forma, é porque algum resultado me permite escrever. Como eu chego aqui e coloco aqui, ó. Sejam P igual a x0, y0, um ponto de R2, M, um número real, R, a reta, artigo definido, a reta passando por P com coeficiente angular M. Por que eu posso me expressar dessa maneira? Porque eu sei que há uma reta e somente uma reta. Então eu posso usar artigo definido. R, a reta passa. Que reta? A reta que passa por P com coeficiente angular M. E S, o seguinte conjunto, ó. S é o conjunto formado por cada par XY de R2, tá ok? Y menos Y0 é igual a M vezes x menos x0. Então, quem é o conjunto S? É o conjunto formado... O que é que está errado aqui, hein? R2. É o conjunto dos pares ordenados do plano, pares ordenados XY, que satisfaz o quê? Essa equação. O que é que aparece nessa equação? Aparece o ponto por onde a reta passa e aparece o coeficiente angular da reta. Diga. Então esse número que está em cima do R, ele é mais ou menos um número de dimensões, né? Como é? O número de dimensões. O R2 é o R cartesiano R. É R cartesiano R. Eu coloquei aqui em algum lugar antes, tá certo? Então, diante disso, observe o seguinte. O que eu vou mostrar é que essa reta R é exatamente esse conjunto S. Ou seja, o conjunto dos pontos do plano, cujas coordenadas, o plano cartesiano, cujas coordenadas satisfazem essa equação, isso aqui é uma equação, isso aqui é uma pergunta. Fixado x0, y0 e m, qual é a pergunta? Quem são os pares x e y, tal que essa igualdade é verdadeira. Isso aqui é uma equação, pergunta matemática. Tá? Então esse conjunto é definido por uma equação. Quem é que está nesse conjunto? Quem satisfaz a equação. Quem não satisfaz a equação, não está no conjunto. Entendido? Entendido? Então existe esse conjunto e existe a reta. Agora a reta é o conjunto. Por quê? Porque você veja o seguinte. Como é que eu mostro que dois conjuntos são iguais? Velha história. Quando é que dois conjuntos A e B são iguais? Quando um está contido no outro. A está contido em B e B está contido em A. Um está certo? O primeiro está contido no segundo, o segundo está contido no primeiro. Isso é a definição de igualdade de conjuntos. Então, observe uma coisa. Então, eu vou mostrar que R, porque R é um conjunto, eu vou mostrar que R é igual a S. É R, viu isso aqui, viu? Tá? Tem, absoluta. Acredite. Tá? R é igual a S. Então, definição de R, né? Definição de R. Então, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar que um elemento pertence a R, um par ordenado pertence a R, se e somente se ele pertence a S. Se eu mostrar isso, acabou. Tá? Então, veja a minha demonstração. Bem simples. Dado, P. P não, P já foi dado, animal, né? Dado A igual a XY, pertencente a R2, tem-se primeiro duas conclusões. Tá? Tem-se uma conclusão formada por duas proposições. Se A é XY em R2, bem, o X é diferente do X0 ou o X é igual a X0, certo? Eu tenho algum caso, tá? P está fixado, ó. P está fixado, x, y, 0 é o ponto.
M é um número real. Quem é R? R é a reta que passa por esse ponto com esse coeficiente angular M e S esse conjunto. Então, se eu pego um A em R2, eu tenho isso aqui. A primeira conclusão é lógica, correto? Eu estou correto na minha conclusão? Claro, porque se eu pego dois números, ou eles são diferentes, ou eles são iguais. Há outra opção? Não. Então, vamos analisar as duas. No caso em que x é diferente do x0, tá? Tem-se, primeira conclusão, que esse ponto A é diferente de quem? Do ponto P, porque eles têm abscissas distintas. E o A, então, vai pertencer à reta R. Olha, quem é a reta R? É a reta, por definição, quem é a reta R? Por hipótese aqui. A reta R é a reta que passa pelo ponto P e com o coeficiente angular M. Tá certo? Então, o ponto A, como é distinto de P, ele pertence à reta R se e somente se a reta R é a reta AP. Você concorda? Porque passando por esses dois pontos só tem uma reta. Se o A pertence à reta R, a reta R passa por A e P, mas só tem uma reta passando por A e P. A reta AP passa por A e P, a reta R passa por A e P, então as duas são iguais, pontos distintos. Mas duas retas passando por o mesmo ponto, as duas não passam pelo ponto P? Sim. Não passam? Duas retas passando pelo mesmo ponto, elas são iguais, se somente se elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta R, que é M, tem que ser igual ao coeficiente angular dessa reta P. Mas quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? É a variação do Y sobre a variação do X, que eu vou colocar aqui. Ó. A e P eu vou colocar assim. Y menos Y0 sobre X menos X0. Que ocorre se somente se o quê? Y menos Y0 é igual a quê? A M vezes X menos X0. Mas se eu tenho essa igualdade, o que é que eu posso afirmar sobre XY? XY pertence a S. Portanto, no caso em que X é diferente de X0, o ponto A pertence a R se somente se o ponto A, né? Ponto A, que é o ponto de coordenadas XY. Então, coloco aqui. O ponto A pertence a R se somente se ele pertence a S. Mas falta um caso a analisar. Qual é? Né? No caso em que, que caso? Em que o que, hein? X é igual a X0. Aí esse é mais simples de analisar. Tem-se o seguinte, eu não sei se o A é diferente de P. Eu não sei se o A é diferente de P. Mas eu sei o seguinte, ó, só um desenhozinho bem simples, vocês conversam o que eu vou dizer. O ponto A vai pertencer à reta R se somente se o Y do ponto A é o Y do P. Porque como eles têm a mesma abscissa, olha aqui, ó, desenho, um desenhozinho de estudo, ó. O Y, tá aqui o X0, Y0. E quem é essa? Quem é? Vou desenhar assim, vou desenhar até assim. Essa é a reta R, digamos, coeficiente angular, a reta que passa por esse ponto.
Eu estou analisando o caso. Diga. É só para depois você escrever como é que ficaria se o coeficiente das retas ali fosse o mesmo. Como é? É que você disse que as retas só são iguais quando o coeficiente angular delas é o mesmo. Não. O que eu disse foi o seguinte. Duas retas passando pelo mesmo ponto. Eu já sei que elas passam pelo mesmo ponto. Porque a minha situação eu tenho. A reta P passa por P. A reta R passa por P. Duas retas, elas são iguais. Duas retas passando por o mesmo ponto. Elas são iguais se somente se tem o mesmo coeficiente angular. Mas sabendo que elas passam por... Elas podem ter o mesmo coeficiente angular e serem distintas. É quando elas são paralelas e não passam pelo mesmo ponto. Mas se eu sei que elas passam pelo mesmo ponto, elas serão iguais se somente se tiverem o mesmo coeficiente angular. Tá certo? É isso que eu falei que eu estou usando aqui. E nesse caso aqui, é o caso em que o x é igual a x0. É o caso x é igual a x0. Então, se eu desenhar o ponto A vai estar sobre essa reta, não vai? Não vai? Porque no caso em que x é igual a x0, no caso em que A e P têm a mesma abscissa, o ponto A vai estar em cima dessa reta. Se ele pertence à reta R, ele pode estar aqui? Ele pode estar aqui? Não. Então ele pertence à reta R se somente se a abscissa dele for igual à abscissa do ponto P. Concorda comigo? Porque se ele não está em R, a abscissa é diferente. Se a abscissa é diferente, ele não está em R. Então eu tenho isso aqui, essa equivalência. Mas isso também me leva à equação. Porque isso aqui eu posso escrever trivialmente como isso aqui. Y menos Y0 igual a 0, mas isso é M vezes X menos X0. 0 igual a 0. Que é se somente se o quê? O ponto A pertence ao conjunto S. Então, em cada caso, A pertence, tá certo? De modo geral, qual é a conclusão? Dado um ponto A no plano, ele pertence à reta R, se somente se ele pertence ao conjunto S. Então, isto diz, essas duas equivalências, nos dois casos, tá? Quer dizer, nos dois casos, você tem a mesma equivalência. Então, isto diz o quê? Isto diz que um ponto A pertence a S, se somente se ele pertence a R. Ou seja, a reta R é o conjunto S. Isto diz que a reta R é o conjunto S. Por isso é que essa equação aqui, ela é chamada de quê? Equação da reta que passa pelo ponto x0, y0 com coeficiente angular. Entenderam? De onde é que vem essa equação? Se nunca tinha entendido, tá aí, vem daí. Tá? Então, indique e esboce, indique a equação da reta. Vou pegar esse exercício aqui, ó. Tá certo? Escreva a equação da reta